A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estudarmos juntos a palavra do Senhor. Louvamos a Deus por tudo, por esta oportunidade ímpar que Ele tem dado a nós de aqui estarmos para juntos aprendermos mais sobre o nosso Deus. A nossa lição da Escola Bíblica do segundo trimestre de 2020 tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos estudando, como temos falado, a carta aos Efésios. E a lição de número 7 que nós estudaremos hoje. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo nos diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2:14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa introdução. Aí está o versículo 13 deste capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na aula passada nós estudamos sobre a situação dramática que os gentios enfrentavam. Falamos sobre a situação desesperadora que os gentios viviam. Mas agora nessa sessão deste capítulo 2, Paulo começa a mostrar o que Deus faz para mudar a situação dos gentios. Tanto é que o versículo 13 inicia-se pela conjunção adversativa mas, porque a partir de agora a história dos gentios começa a mudar. E é sobre isso que nós falaremos nesta noite. Sobre tudo que Deus faz em Cristo para reconciliar os gentios que estavam perdidos, que estavam sem Cristo, que estavam sem Deus no mundo, sem esperança, como estudamos na aula passada, e agora então passam a desfrutar da comunhão com Deus. É sobre estes assuntos que nós iremos discorrer de uma forma bem resumida nesta lição de número 7. Tópico primeiro: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Este capítulo ele fala tanto da inimizade entre os homens, tanto quanto da inimizade que havia entre o Deus e o ser humano por causa do pecado. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, Efésios 2:14 ainda. Então havia dois povos, judeus e gentios, são os povos mencionados no Novo Testamento. Judeus, descendentes de Abraão, descendentes de Sem, e gentios, todas as pessoas que não pertenciam à descendência de Abraão. Estes são os dois povos do Novo Testamento. E havia uma barreira que separava estes povos. Judeus e gentios eram separados. Esta barreira, acredita o comentarista da lição, que tratava-se do muro do templo, aonde os gentios não tinham acesso ao santuário, mas ficavam no átrio, separados por essa grande parede que dividia os dois lugares. Então acredita-se que quando Paulo escreve a parede de separação, ele estava referindo-se de uma forma analógica, como uma analogia, como uma comparação à parede do templo. Só que esta parede foi derribada, destruída por Cristo. Assim como o véu do templo foi rasgado de alto a baixo,
esta parede, disse Paulo, que foi derrubada por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, na carne de Cristo, ou seja, no seu sacrifício vicário, Cristo, ele desfaz a inimizade, ele acaba com a inimizade, ele traz a reconciliação e a paz para estes povos. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é, a lei dos mandamentos. Por isso, quando nós estudamos um pouco sobre a lei de Deus, nós vemos que ela tem 3 esferas, 3 divisões. A lei moral, esta que permanece, com seus princípios, com seus valores, que norteia até hoje o padrão moral da sociedade. A lei civil, que cuidava de como os judeus eles se comportavam em meio à sociedade, dizia respeito ao trabalho, o modo de convivência dele, enfim, tudo quanto diz respeito a eles dentro da sociedade. E a lei cerimonial, que cuidava dos rituais, da circuncisão, dos sacrifícios, das festas, das vestimentas, da comida dos judeus. Estes mandamentos, estas ordenanças, como bem disse Paulo aqui, elas traziam inimizade entre judeus e gentios. Os gentios eram hostilizados pelos judeus porque viviam de forma diferente, tinham costumes diferentes. Só que Cristo, na sua carne, ele desfaz esta inimizade. Ele cumpre a lei e ele aboliu esta lei dos mandamentos. Na cruz do Calvário, Cristo, ele encerra assim todos os ritos da lei mosaica, onde não há mais necessidade de homem algum cumprir algum desses ritos, porque o sacrifício de Cristo já é suficiente para trazer salvação a toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo, desfazendo a inimizade, ele cria em si mesmo, desses 2 povos, um novo homem. E a palavra novo aqui não significa só novo no tempo, mas sim com um novo sentido. Deus cria um homem que nunca houve antes. Um novo homem nascido da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Efésios 2,17. Mais uma vez notamos aí que Paulo falava de 2 povos: aos que estavam longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. E é interessante Paulo citar isto, porque quando falamos de algum produto ou de alguma coisa, se faz necessário nós falarmos dos elementos, dos componentes que compõem tal produto, tal coisa. E como Paulo nessa epístola aos Efésios ele fala sobre a igreja de Cristo, então naturalmente se faz necessário ele falar de que a igreja é formada. E Paulo diz categoricamente que a igreja é formada de homens, judeus e gentios, que agora formam um único corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo diz: vindo ele, evangelizou a paz a vós. Quando Hernando Dias Lopes vai comentar no seu livro sobre a carta aos Efésios,
Essa seção do capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 19, ele dá o título de A Maior Missão de Paz da História. Ele começa falando que no ano de 1938, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele retorna da Alemanha contente, satisfeito, alegre, exultante, proclamando ele que havia convencido Adolf Hitler a desistir da guerra. Porém, um ano depois, Hitler invade a Polônia e no dia 3 de setembro de 1939, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então a missão de paz desse primeiro-ministro fracassa. E assim nós vemos muitas missões de paz fracassarem ao longo da história da humanidade. Porém, Cristo veio para cumprir a maior missão de paz da história. Porque vindo ele, evangelizou a paz, tanto para os que estavam perto, como também aos gentios que estavam longe. Então Cristo, ele cumpre sim a sua missão de uma forma gloriosa. Ele consegue, na verdade, trazer a paz, tanto aos judeus como para os gentios. E pela paz Cristo faz um novo homem, um novo ser. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Aqui Paulo, de uma forma muito categórica, ele apresenta Cristo não só como autor da nossa paz, mas como sendo ele próprio a nossa paz. O comentarista da lição diz que significa dizer que Cristo habita em nós, e nesta comunhão que nós temos com Cristo surge a nossa paz interior. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então Cristo, pela paz, ele forma dos dois povos a igreja do Senhor. Judeus e gentios são unidos em Cristo para formar a igreja do Senhor. Isto é algo glorioso, fantástico. Porque enquanto os homens lutam para cessarem conflitos, acabarem com guerras, Cristo teve o poder de pegar dois povos inimigos e fazê-los juntando-os em um só corpo, fazendo um só povo. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre, pois só ele teve esta capacidade extraordinária. Tópico número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Hernando Dias Lopes, ele diz que essa seção do capítulo 2 da carta aos Efésios pode ser dividida em 3 partes. Separação, que é a maneira com que os judeus se encontravam. A reconciliação, que é aquilo que Deus faz pelos gentios. E a unificação, que é o modo agora como judeus e gentios vivem na igreja, unidos num só corpo. Essa mensagem foi de muita importância para a igreja da época, pois nós sabemos que havia conflitos entre judeus e gentios. Sempre houve nas igrejas. Todas as cartas praticamente de Paulo mostram essa realidade que havia na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. Cristãos, judeus e gentios tendo conflitos por causa de suas culturas. Porém, Paulo, com essa mensagem, tenta mostrar que ambos foram unidos em Cristo, em um mesmo corpo, que é a igreja do Senhor. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
ambos temos acesso ao Pai. É o mesmo Espírito. Este capítulo também fala dos inimizades. A inimizade entre judeus e gentios, ou seja, uma inimizade horizontal entre homens, e a inimizade entre Deus e o homem por causa do pecado. Mas por ele, ou seja, por Cristo, ambos, tanto judeus como gentios, têm acesso ao Pai no mesmo Espírito. Então, o homem foi reconciliado não só com o homem, com o seu semelhante, mas também por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, fomos reconciliados com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, Cristo promove esta reconciliação e esta unificação entre judeus e gentios, para que juntos sirvamos ao nosso Deus em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Efésios 2:18. Hernando Dias Lopes diz que Paulo usa 3 figuras para ilustrar a unidade que agora há, a reconciliação que agora há entre Deus e os homens. 2 dessas figuras nós encontramos no versículo 18, melhor dizendo. E a outra nós veremos na aula seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo diz que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, Paulo agora está dizendo que nós pertencemos à nação dos santos. A nação de Deus era Israel. Deus escolhe Israel. Deus da promessa faz concerto a Israel. Porém Israel fracassa, Israel rejeita o Messias. E Deus agora cria, como disse Paulo, dos 2 povos, uma nação. E agora nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas pertencemos à nação dos santos, a nova nação que Deus criou, a igreja dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra figura que Paulo utiliza para ilustrar a reconciliação e a unificação com Deus de ambos os povos, trata-se da família de Deus. Então hoje, tanto judeus quanto gentios, pela obra de Cristo, fazem parte da família de Deus, filhos de Deus e irmãos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre, pois Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Pela sua morte na cruz, a morte mais vergonhosa que havia sobre a face da terra, Cristo ele consegue, louvado seja o nome de Jesus, reconciliar os povos que andavam em conflitos e reconciliar também o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa conclusão nos diz: Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz, em seu sacrifício derrubou as barreiras, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. Somente Cristo poderia fazer tal proeza, cumprir as demandas da lei na cruz em um único e perfeito sacrifício. Cristo consegue cumprir tudo aquilo que a lei exigia do ser humano. Em seu sacrifício ele derruba as barreiras que separavam judeus de gentios, que traziam inimizade entre esses povos, e derribando estas barreiras ele cria uma nova humanidade, um novo grupo, um novo corpo, que é a igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Sejamos gratos ao nosso Deus e vivamos
nesta nova vida, nesta nova nação que Deus construiu para nós, nesta nova família que Deus nos incluiu, a família de Deus, a igreja do Senhor, eleita, louvado seja o nome do Senhor, remida com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Continue as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre.